1º de Maio. Este foi, durante muitos anos, nos fins do século XIX e inícios do século XX, um dia de reivindicações e mesmo de lutas violentas pela promoção da classe operária. A Igreja mostrou-se sempre sensível aos problemas do mundo do trabalho e quis dar uma dimensão cristã a este dia, colocando-o sob a proteção de São José. Não é estranho, por isso, que um dos compromissos sociais dos católicos implica a luta pelo direito ao trabalho para todos, pela justa distribuição da riqueza e pela dignidade humana. Uma necessidade cada vez mais premente no atual contexto de crise social e financeira. La mentalidad reinante pone el flujo de las personas al servicio del flujo de capitales, provocando en muchos casos la explotación de los empleados como si fueran objetos para usar y tirar y descartar. Dios pedirá cuenta a los esclavistas de nuestros días. Y nosotros hemos de hacer todo lo posible para que estas situaciones no se produzcan más. A austeridade tornou-se uma referência constante do discurso político e social, uma das marcas mais evidentes da crise financeira, que se estendeu aos mais diversos setores e acabou por penalizar muitas pessoas que nada tiveram a ver com ela. E no trabalho, terá a crise mudado o perfil do mundo laboral? Mudou em muitos sentidos. Um dos sentidos foi o facto de se tomar uma maior consciência de que há uma série de direitos que estavam adquiridos e que eram dados por adquiridos e que provavelmente alguns deles não poderão ocorrer. Isto é verdade para famílias, empresas e pessoas, que são a base de toda a economia. Este foi um dos sentidos, o ganhar uma nova consciência. Isto levou a que muitas pessoas se desinstalassem, lutassem e outras poderão ter desistido pelo caminho. Mas de uma forma geral, creio que esta grande consciência de que tudo é ganho, mas não é dado por adquirido e em cada momento temos que lutar e permanecer nessa luta por aquilo que nos parece defender a dignidade das pessoas, a dignidade das famílias, acima de tudo, é fundamental. Esta austeridade financeira que nós temos hoje em Portugal não nasceu há 2 dias, nem nasceu nos últimos 3 a 4 anos. Esta austeridade já vem de há muito tempo e não veio por acaso. O que aconteceu foi uma deliberação concreta em 1989, de um acordo que se chamou exatamente assim, o Consenso de Washington, e que determinou que o capital iria encontrar soluções para resolver os seus problemas. E ao encontrar soluções para resolver os seus problemas, as únicas soluções que encontraram foi prejudicar o trabalho, desvalorizar o trabalho, desvalorizar quem trabalha, retirar apoios sociais a quem trabalhava. Eu sinto que os portugueses, os jovens trabalhadores e não trabalhadores e todos os outros, têm passado por situações muito complicadas. E às vezes pode-nos faltar o sentido de resistir, de levantar a voz, de fazer as coisas acontecerem. Talvez possa parecer que estamos adormecidos, mas eu julgo que às vezes parece que já estamos sem energia, porque parece que não vamos à procura uns dos outros, muitas das vezes. Os trabalhadores, nós ouvimos isso muitas vezes, os jovens têm medo de falar de algumas situações, portanto refugiam-se e pensam que já não há nada a fazer, e por isso parece que as coisas não se falam. E se calhar não se falam em voz alta, e daí parece que estamos num clima adormecido. Mas em voz baixa fala-se e bastante. Se calhar falta é depois conseguirmos dar um outro passo em frente.
Il vostro lavoro io l'ho molto a cuore, perché soffro quando vedo tanta gioventù senza lavoro, disoccupata. Questi giovani sono la nostra carne, sono la carne di Cristo e per questo il nostro lavoro deve andare avanti per accompagnarli e soffrire in noi quella sofferenza nascosta, silenziosa, che li angoscia tanto nel cuore. O Compêndio da Doutrina Social da Igreja recorda a importância do emprego para a vida das famílias, cujos meios de subsistência se obtêm através do trabalho. Este condiciona também o processo de crescimento das pessoas, pois uma família vítima do desemprego corre o risco de não realizar plenamente as suas finalidades. Em contexto da ACES, procuramos que, em momentos de dificuldade empresarial, exortamos os líderes empresariais a que limitassem os despedimentos como última alternativa para resolver algum problema e algum desafio económico que a sua empresa tivesse a debater-se. O segundo foi que, em qualquer circunstância, colocassem famílias no desemprego. E, portanto, eu sei de muitos líderes empresariais que procuraram avaliar a situação pessoal dos seus colaboradores para garantir que num determinado processo de despedimento ou deslocalização não afetassem ou afetassem o mínimo possível as famílias. E há muitas pessoas a trabalhar que vivem abaixo do nível de pobreza e têm trabalho. Daí a questão não ser exatamente a questão de ter trabalho ou não ter trabalho. Quem não tem trabalho está pior, os desempregados estão muito piores do que ninguém, mas quem tem trabalho e ganha o salário mínimo e para sustentar uma família está abaixo do nível de pobreza. Agora, esta perspectiva é sempre uma perspectiva de resultar lucros para o poder económico, resultar lucros para os grandes financeiros e resultar de duas formas: primeiro pela exploração de quem trabalha e depois pela economia de casino em que nos envolveram. Nós sentimos muita falta de oportunidades. Existe uma série de respostas aparentes, mas que não vão realmente ao encontro das reais necessidades dos jovens. Portanto, os jovens têm que continuar à procura das suas soluções e dos seus caminhos. Existe uma série de programas, mas que acabam aqui por parecer programas de incentivo ao emprego, que parecem que, pronto, não são respostas concretas, não são respostas de dignidade, não são respostas que sustentam um projeto de vida, são respostas para ir encaminhando. E muitas das vezes nós sentimos um bocadinho abandonados, sim, porque não encontramos respostas aqui e, portanto, a imigração tem que ser um caminho, a precariedade tem que ser outro caminho e, sim, e por aí sentiremos um bocadinho abandonados. Non avere lavoro non è soltanto non avere il necessario per vivere. No, noi possiamo mangiare tutti i giorni. Andiamo alla Caritas, andiamo a questa associazione, andiamo al club, andiamo là e ci danno da mangiare. Ma quello non è il problema. Il problema è non portare il pane a casa, questo è grave e questo toglie la dignità. Questo toglie la dignità. Il problema più grave non è la fame, c'è un problema,
problema più grande è la dignità. Per questo dobbiamo lavorare e difendere la nostra dignità che la dà il lavoro. Dignidade. O pontificado do Papa Francisco tem insistido na dignidade de quem trabalha e na importância do emprego para a realização pessoal, mais do que meramente para assegurar um salário. O trabalho ilegal, a precariedade e a injustiça social que nega o direito ao trabalho e ao descanso têm estado na mira de várias intervenções que têm eco na realidade portuguesa. Uma das situações mais graves hoje em relação ao comportamento dos portugueses é o medo. Hoje os portugueses têm medo e esse medo vem de várias razões, mas a principal é o medo do desemprego. A principal é o medo de que, estando a trabalhar, portanto, como precário, portanto, a temporário, estando nessa situação, o trabalhador tem medo de reagir de alguma maneira. Tem medo de fazer perguntas, tem medo por vezes do colega do lado, tem medo dos chefes intermédios, tem medo de muita coisa. Acreditamos no valor do trabalho digno. O trabalho digno não inclui trabalho precário, porque não tem em conta o valor da pessoa, as necessidades da pessoa na sua totalidade. Precariedade pressupõe que vamos fazer e vamos contribuir da forma mais rentável possível, sem ter em conta as características da pessoa e a valorização dela própria. E isto acontece quase sempre. O mundo do trabalho precisa que seja relembrado, reforçado, alertado, denunciado, anunciado. E, portanto, este dia é mais do que pertinente para valorizar o papel do trabalhador, dar voz aos trabalhadores e enunciar as situações em que muitas vezes nós trabalhadores nos encontramos, não é? E que noutras datas parece que passa ao lado, e pelo menos reforçar a importância deste dia, que nasceu precisamente também para dar voz aos trabalhadores. As pessoas são o centro das organizações, por em cima da missão, dos valores, da cultura, da visão, do propósito económico da organização, do fim social da organização. As pessoas são o seu centro e, portanto, ter pessoas motivadas, empenhadas, fidelizadas, empenhadas em servir melhor a empresa, os clientes, os fornecedores, ter pessoas felizes no trabalho é fundamental. Ter pessoas equilibradas é fundamental, é determinante. Qualquer organização, a saúde de qualquer organização passa muito por aqui. È noto infatti che le migrazioni costituiranno un elemento fondante nel futuro del mondo più di quanto non l'abbiano fatto finora e che le risposte potranno essere frutto solo di un lavoro comune che sia rispettoso della dignità umana e dei diritti delle persone. L'agenda di sviluppo adottata nel settembre scorso dalle Nazioni Unite per i prossimi 15 anni, che affronta molti dei problemi che spingono alla migrazione, come pure altri documenti della comunità internazionale per gestire la questione migratoria, potranno trovare un'applicazione coerente alle aspettative se sapranno rimettere la persona al centro delle decisioni politiche a tutti i livelli. Milhares de jovens portugueses estão a optar pela imigração e para muitos isso significa que o país está a perder recursos fundamentais para o seu futuro. Em muitos casos, a decisão não foi apenas uma questão de oportunidade, mas a resposta possível,
um último recurso depois de estar há muito tempo à procura de emprego em Portugal. O desaproveitamento do potencial dos jovens em Portugal é algo que nos preocupa, não é? Nós temos uma geração com muita formação, com muito potencial, com uma abertura ao mundo diferente, porque pronto, o mundo é muito mais globalizado do que anteriormente, e mesmo assim o nosso potencial não é rentabilizado, não é aproveitado, não é assegurado aqui no nosso país, não é? Em muitas áreas. E isto passa também, uma das causas é o facto de nós não sermos envolvidos desde o início. Nós querem que cá estejamos, que trabalhemos cá, que contribuímos cá, mas depois ouvem-nos, envolvem-nos, dão-nos efetivamente as oportunidades. Temos algumas dúvidas. A comunidade educativa deve exortar os jovens a serem empreendedores, que não significa empresários. Significa que são pessoas com autoestima elevada, que têm capacidade de correr riscos e que se querem lançar para concretizar os seus sonhos. E o mundo está à espera deles. E, portanto, nós não podemos ver negativamente a oportunidade que é dada aos jovens de trabalharem noutros locais. Eu não vejo isso como algo negativo. O que eu vejo como negativo é a perda de vínculo com o país, a perda definitiva de vínculo, e eu aí parece-me que há um grande desafio pela frente. Estão a sair muitos do país, mas se um dia eles voltarem mais capacitados, melhor preparados, eu creio que eles vão ser uma enorme mais-valia para o país. A perda de vínculo é que eu creio que representa um risco ou um desafio grande para o país, e eu creio que Portugal poderá manter os vínculos com os seus jovens. Há aquela situação normal dos portugueses de pensar, mas está de se resolver. Lá está aquela ideia que lhe foi colocada, que isto não foi provocado. Isso, bom, se não foi provocado, há de passar, isto há de se resolver, vamos tentar ver se as coisas se resolvem de uma maneira e de uma forma pacífica, como os portugueses são pacíficos e de maneira a não procurarem esse tipo de situações de força, mas a realidade é que os trabalhadores estão um pouco adormecidos e é preciso alguma coisa que os agite e que os faça sair dali, e naturalmente que nós estamos aí num período agora do 1º de maio, que é de facto uma altura em que é indispensável que os trabalhadores se manifestem. Lavoro, è una preghiera necessaria. Lavoro vuol dire dignità, lavoro vuol dire portare il pane a casa, lavoro vuol dire amare. E per difendere questo sistema economico idolatrico si instaura la cultura dello scarto, si scartano i nonni e si scartano i giovani, e noi dobbiamo dire no a questa cultura dello scarto. Noi dobbiamo dire vogliamo un sistema giusto, un sistema che ci faccia andare avanti tutti. Dobbiamo dire noi non vogliamo questo sistema economico globalizzato che ci fa tanto male. Um dos estímulos mais significativos à atual transformação da organização do trabalho é dado pelo fenómeno da globalização, que permite novas formas de produção com o deslocamento das instalações para áreas diferentes daquelas em que são tomadas as decisões estratégicas e distantes dos mercados de consumo. Para a Igreja Católica, a globalização não é boa nem má em si mesma, mas depende do uso que dela se faz, sem esquecer os direitos mínimos e essenciais de cada ser humano. O facto da globalização introduz um novo desafio.
Obviamente, como é que transformamos determinadas ameaças em oportunidades é um grande desafio. Eu, quando falo em capacidade de automotivar-nos e trabalharmos em comunidade, estou precisamente a falar como é que eu transformo uma ameaça numa grande oportunidade. E eu creio que, em contexto europeu, no final, os portugueses têm grandes oportunidades pela frente. Porque é um povo que tem uma capacidade de superação única, tem uma capacidade de se adaptar muito elevada. Eu trabalho numa multinacional e percebo que neste contexto cultural os portugueses são altamente apreciados pela forma como trabalham, como se dedicam, como se adaptam às novas realidades. E, portanto, em contexto de globalização, nós sabemos que estes vasos comunicantes se estreitam bastante. Depois temos um outro desafio, que é o desafio da aplicação da tecnologia e qual é o impacto que isso pode ter no futuro naquilo que denominamos de mão de obra. E eu aqui acho que temos um desafio muito grande de requalificar pessoas, de recapacitar pessoas e de as adaptar a estas novas realidades tecnológicas que vão mudar bastante o panorama de trabalho e o panorama económico dos múltiplos países. Sentimos que os jovens também estão disponíveis para isso. A grande questão coloca-se quando esse ir acontece por não haver outra opção e, portanto, vamos um bocadinho com a frustração na bagagem, com a revolta na bagagem, e isso sim é que é preocupante, porque é ótimo quando os jovens sentem que existem oportunidades em qualquer lado que podem agarrar, que lhes são acessíveis, mas quando o fazem com esta carga de frustração, as coisas deviam nos chamar a atenção e fazer repensar. É verdade que é importante não desistir, mas muitas das vezes parece mesmo que a solução só passa por outro sítio, que nem tudo é negativo nisso, mas o primeiro impacto é que, de facto, pronto, já não é aqui o nosso lugar, quando é aqui que queremos estar. E sim, é complicado depois gerir estas situações. A questão complica-se mais quando se desvaloriza o trabalho e se coloca no centro do trabalho as questões de falta de segurança. Falta de segurança não basta só ser falta de segurança enfim, por acidentes, é a falta de segurança de ter trabalho. E, portanto, quando os trabalhadores nunca sabem se amanhã têm trabalho, se têm hoje e amanhã não têm, portanto, a precariedade que se desenvolveu e se continua a desenvolver, porque é aí que querem colocar a tónica da saída da crise. A saída da crise querem que ela seja colocada na continuação da precariedade, na continuação de desemprego e na continuação da redução de salários, da baixa de salários, o que de facto isso não resolve problema nenhum, nem resolve nenhum problema social, nem resolve nenhum problema económico. Dia do Trabalhador. Uma realidade em mudança que a Igreja Católica nunca deixa de acompanhar, com reflexões que ultrapassam o plano económico, incluindo aspectos religiosos, antropológicos e éticos. Um caminho feito sob a condução do Papa Francisco, nos últimos anos, com preferência absoluta para as questões dos pobres e dos excluídos, que iluminam temas como a relação entre trabalho e capital, propriedade privada, salários, modelos de desenvolvimento, cooperativismo, pobreza ou fome, numa era de globalização e transformação.